Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a decepção. A grande pergunta é: todos nós já passamos uma decepção, certo? Bom, é bem mais que lógico que eu, você ou qualquer outra pessoa que nós conheçamos já tenha passado pelo processo da decepção. E olha, a decepção é uma das dores mais intensas que se existe, pelo menos em minha opinião. Veja que se você tem um cálculo renal, uma dor de parto, uma enxaqueca, dor de dente, o que for, eu tenho certeza absoluta que a decepção ganha de longe dessas dores, porque é uma dor profunda, emocional e praticamente algo que toca a alma. O interessante da decepção é que ela tem uma anatomia. Toda decepção tem uma anatomia. E essa anatomia a gente vai falar um pouquinho sobre ela. É claro que o que faz a dor ser tão forte da decepção é justamente o inconformismo. Você já parou para pensar que a gente não se conforma com a situação? Não se conforma com a pessoa ter feito aquilo para nós, e aí nós ficamos buscando desenfreadamente uma razão para os fatos, uma razão para isso ter acontecido. E olha, isso é muito comum. Às vezes nós passamos meses, anos e anos mesmo. Tem pessoas que às vezes com 10, 15, 20 anos ainda estão procurando a razão para se conformar diante de uma decepção. Não é algo simples, não é algo fácil. Eu às vezes caracterizo como uma noite longa na nossa vida, que a gente está trilhando ela e a gente está buscando desesperadamente uma luz, uma saída. Mas por que será que se forma justamente essa decepção em nós? A primeira coisa é a expectativa. E se nós formos pensar bem, expectativa quanto maior a expectativa, maior o tombo. É assim que funciona, é a lei. Não há nada tão diferente disso. E as pessoas às vezes me perguntam: doutor Paulo, mas espera aí, então se eu tiver pouca expectativa na minha vida, certamente eu vou sofrer menos? Mas não tenha dúvida, isso você não tem a dúvida. Só que você perde um pouco o sabor da coisa, o sabor da vida. A expectativa, esse esperar que deixa a gente naquela gostosa ansiedade por vezes, ela faz parte integral da nossa vida, da nossa jornada. Se você, por exemplo, deixa de ter expectativa, o negócio simplesmente ele perde o sabor, o brilho, o gosto, a vida, a cor. Então, como eu sempre digo, existe uma regra para isso, para a expectativa. Nem muito, nem pouco. A vida é regida dessa regra. Se você parar bem para observar, em geral nós estamos nos extremos. Nós nunca estamos no meio. Em geral nós estamos ou aqui ou ali. Ou você tem muita expectativa ou tem pouca expectativa. Então quando a gente consegue equilibrar isso, as coisas funcionam. E expectativa tem a ver com ilusão. Sim, é uma ilusão. É um processo chamado idealização. Olha, e não é só em relacionamentos, não. É na tua empresa, com seus amigos ou com a sua família. Você idealiza coisas, cria ideias da sua percepção em relação a essas áreas da sua vida. Você cria ideias, idealização dos seus amigos. Por exemplo, se você entrar numa fria, uma dificuldade, aí você fala assim: não, mas meus amigos vão me ajudar. De repente nenhum amigo aparece. Você pode testar isso. São raros os amigos que estão ao seu lado quando você está passando por uma dificuldade. Preste bem atenção. E aí a gente cria uma expectativa tão grande, a gente idealiza todos os amigos como as pessoas salvadoras, e quando acontece alguma coisa, você se decepciona. Aí depois tem o relacionamento. O relacionamento é mais ou menos assim. Você vai tendo uma percepção da pessoa. Você vai criando. É como se você fosse lapidando aquela
pessoa para você. E olha, quando nós estamos apaixonados, todo objetivo é apagado. E todo subjetivo, ou seja, toda ilusão, tudo que está aqui dentro da sua cabeça se alarga. Você acaba deixando de lado, deixando de ver algumas coisas que seriam pontos chaves na sua escolha ou no seu relacionamento a dois. Mas quando a gente está apaixonado, o céu é mais azul, a grama é mais verde e o outro é maravilhoso. Deixa o defeitinho para cá, deixa o defeitinho para lá, a gente vai fechando um olho, fechando o outro e aí as coisas acabam complicando. É a tal da armadilha e ela sequestra você mesmo e pega. Tá? O mais interessante é que esse processo é comum em todos nós, isso acontece. Só a partir do momento que você está um pouco mais maduro para perceber melhor a situação. Às vezes aparece algum cliente e fala assim, Dr. Paulo, eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento. Eu fui agredida pelo meu marido. Eu falei, puxa vida, mas quanto tempo de casado você tem? Eu tenho 3 anos. Já aconteceu alguma vez isso? Então, Dr. Paulo, então, quando a pessoa já fala então, é porque lá vem um conjunto de desculpas e a gente é craque para desculpar. Nós temos um sistema de desculpismo fantástico. E aí ela me fala que, não, ele nunca agrediu fisicamente, mas verbalmente, emocionalmente. Imagina que isso também é tudo uma agressão. Eu falei, mas você nunca percebeu nada? Aí ela fala de novo, então, Dr. Paulo, esse então já surge algumas dúvidas. Aí ela fala que o marido dela, quando eles namoravam, chegou a agredir a mãe um dia desses. Imagina se o seu filho agride a mãe, imagina, você não vai agredir a esposa ou qualquer outro tipo de pessoa. Daí você vê que a pessoa fechou os olhos. E mais ainda, porque nós temos o velho costume também de dizer, deixa isso para lá, com o tempo ele muda. Não, o tempo, você vai ter que viver com a situação. Até um tempo que dá um clique na pessoa e ele mude. E isso pode demorar, e muito, porque você já percebeu como é difícil a gente se melhorar, como é difícil a gente se mudar. Olha que a gente reserva tantas e tantas ferramentas, reflexões para quebrar aquele padrão, para quebrar aquele hábito. Imagine a outra pessoa, você quer mudá-la. Além de tudo, é uma agressão, porque a individualidade do outro tem que ser respeitada. O problema é que você fechou o olho. Você fala assim, ele muda. E a grande fórmula da vida é ninguém muda ninguém. Se você tem isso com você, você tem certeza de que você vai viver uma vida melhor. Então é uma questão de percepção. Então quando a gente vai empurrando as coisas com a barriga, não vai funcionando. E o interessante é que você pode perceber que nunca uma decepção ela vem sozinha. Ou ela vem de uma hora para outra. Geralmente ela semeia alguns sinais no meio do caminho. Vai deixando sinais, dicas, rastros, mas você não vê. Não porque você não vê, porque você não quer ver. A gente tem um processo de autossabotagem, a gente quer deixar, não, vamos contornar a situação, vamos ver como fica mais para frente, e aí não vai funcionar. Porque as coisas, quando não são bem resolvidas, elas tendem a avolumar-se. E quando a gente se decepciona, o impacto é muito grande. É um conjunto de ilusões que você tinha que vai por água abaixo. Decepcionar é bom? De certo modo é bom. De certo modo. Por quê? Porque é um conjunto de ilusões que não está te ajudando a nada. E elas simplesmente ruíram, desabaram e você está vendo agora a pedra bruta, o negócio lá como é, realmente. E aí faz toda a diferença. É como ver o príncipe e um sapo. Não dá para comparar, tem muita diferença. E nós estamos fadados muitas vezes a ter esse conjunto de ilusões. Nos iludimos porque nós temos um conjunto de crenças. Crenças são tão fortes que comandam as nossas ilusões e a nossa vida. E aí, quando nós nos decepcionamos, partimos para o segundo problema. Aquele primeiro que eu falei do inconformismo, e o segundo que nós criamos mágoas e ressentimentos. E tudo fica aqui grudado dentro de nós.
Com o tempo, você vai percebendo que você se enganou, você se decepcionou. Porque decepção significa enganar. Eu me decepcionei, eu me enganei. Aí você começa a perceber que você se enganou. Puxa vida, doutor Paulo, é mesmo. Eu me enganei com isso, eu me enganei com aquilo, eu me enganei. Onde a responsabilidade é sua, porque quem está escolhendo na vida? Você. Você escolhe, não é o outro, não é as pessoas, é você. Você escolheu casar, você escolheu aquele emprego, você escolheu aqueles amigos, você escolheu, ninguém impôs nada para você. Então, a partir do momento que você começa a descobrir, cair essas ilusões, você amadurece, sofre, mas amadurece. E tem um grande detalhe nisso tudo. O grande detalhe é que vai caindo todas essas ilusões, todos esses enganos, e ao invés de você dar a volta por cima, o que acontece? Você dá a volta por baixo. E a volta por baixo é justamente a culpa. Você se sente culpado. Você fala, puxa vida, mas eu devia de ter feito isso. Eu devia de ter visto isso. Eu devia ter usado a minha intuição, eu percebi e tal, e deixei para trás. E você começa a se culpar e se afundar. Vai funcionar? Não vai dar certo. Você está dando a volta por baixo. Não tem como funcionar. Então, você precisa utilizar determinadas ferramentas para eliminar culpa, ressentimento, mágoas, medos inclusive. Porque você vai levar essa decepção que você teve, vamos supor, você teve uma decepção amorosa. Na próxima relação, toda aquela anatomia você vai trazer com você. Você vai ter medo, vai ter ciúmes, vai ter desconfiança, vai ter N coisas que vai acabar atrapalhando a relação. Você vai ter couraças, você não vai conseguir realmente se comunicar positivamente, sempre vai estar desconfiada com o pé atrás. E isso daí tudo vai fazer mal para o relacionamento. Você vai passar por 1, 2, 5, 10 relacionamentos, ou às vezes um só, porque você não consegue mais se relacionar de tanta desconfiança que você vai ter. Tudo isso porque você se enganou. E nós nos enganamos, as experiências elas estão aí. O grande problema é que o homem é o único animal que cai no buraco 2, 3, 4, 5 vezes, o mesmo buraco. Então, se você vê que você teve uma decepção, você tem que pegar aquele conteúdo e trabalhar. É o único jeito. Tá? Trabalhar e entender como que funcionou isso. Por que eu caí? Por que eu me enganei? Por que eu idealizei tal coisa? Porque tem pessoas que idealizam muito. Quando idealizam muito, o tombo é maior. Então a idealização tem esse processo. Bom, para isso nós criamos, é claro, um CD chamado Decepção. Busque a sua força emocional. Porque, veja bem, falar sobre emoção eu falo, falar sobre decepção eu falo, o outro fala, todos nós falamos. Isso é uma coisa comum, você vai pesquisando, você vai entendendo, você vai conversando com as pessoas, você vai arquitetando, vendo a anatomia das emoções envolvidas na decepção. Então é muito fácil a gente entender sobre decepção. É como dizia, Freud ele explica, mas ele explica e explica, qualquer outro explica. A grande questão não é explicar, a grande questão é curar. Curar é o grande papel. É sair daquela noite longa que você está vivendo, que você não vê luz, você está inconformada, decepcionada, angustiada, com mágoa e ressentimento, chegar lá e falar assim, eu estou vendo a luz agora. É uma nova vida, um novo patamar, uma nova evolução, é um novo crescimento, que certamente é uma lição que você aprendeu e provavelmente não pode ou não vai retornar a ela. Tá? Para isso nós criamos esse CD, justamente com esse objetivo. Para você entender, para você buscar, para você se internalizar, para você ver onde ficou o trauma, como funciona, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para seguir em frente, para não demorar tanto tempo na minha vida amarrado naquela situação. Veja que nós temos milhares de pessoas amarradas numa situação, atadas, bloqueadas. Elas não têm essa percepção da necessidade de se libertar e acostuma-se com o sofrimento.
E aí não consegue vislumbrar o melhor da vida. Sempre está empacada, sempre está de mau humor, sempre alguma coisa incomodando. E tudo que ela tem de maravilhoso nela, ela não consegue colocar para fora. Porque está retido pelas próprias couraças que ela criou. Se são novos relacionamentos, ela vai comparar. Se é um emprego novo, ela já tem medo. Já se decepciona de cara porque cria milhares de expectativas de novo. Se é os amigos, a mesma coisa. Se é a família, a mesma coisa. Então é necessário investir em você, investir em conhecer sobre a decepção. Conhecer e praticar a libertação. Aí é a sabedoria. É quando você coloca um conhecimento em prática. Porque olha, é muito bacana todo mundo falar sobre decepção, ansiedade. Eu vejo pessoas falando de ansiedade, pessoas falando de estresse, pessoas falando sobre meditação. Aí você ouve, tudo isso é maravilhoso. Aí depois você vê aquele professor de meditação. Ele fez meditação uma vez por mês, no dia do curso. Aí você vê aquela pessoa falando sobre ansiedade. Ela dá uma aula de ansiedade. De repente você vê a pessoa é mais ansiosa do que qualquer outra pessoa. A outra fala sobre estresse. A outra fala sobre a espiritualidade quântica universal. Só que é uma pessoa extremamente mal trabalhada, mal resolvida. Então eu pergunto para você, vale a pena se ter tanto conhecimento se a gente não pratica? Então nós temos diversas ferramentas e o que nós precisamos fazer é praticar. É pegar esse conhecimento, colocar em prática. Para o quê? Para chegar nos nossos objetivos. Nossos objetivos é a libertação. Você não quer morrer ressentida, você não quer morrer com depressão, você não quer morrer com medos, você quer viver, você quer simplesmente se despertar, buscar o melhor em si. Alegria, não é só tristeza, não é só medos da nossa vida. Nossa vida é muito mais que isso, é uma celebração. Só que a partir do momento que nós estamos nesse processo, nós não vemos e não temos à frente nenhuma nova perspectiva de que a vida seja melhor. Por isso, eu convido você, faça uso de ferramentas especializadas, sérias, que possam te ajudar a se desvencilhar das decepções, das culpas, do ressentimento. Mude o seu padrão vibratório, mude a sua vida para melhor. Uma coisa que eu sempre digo é que você merece. E muitas vezes nos sabotamos dizendo, não, eu não mereço ser feliz. Então a primeira coisa é, eu mereço ser feliz. E olha, para de se sabotar. Para de dizer que você não merece felicidade. Comece a aceitar você do jeito que você é. Esse é o melhor caminho. Porque Deus colocou você aqui como uma pessoa única. Lembra que a gente sempre fala, o nosso DNA é único. Deus é nosso autor. É único, você é único. A partir do momento que você começa a se aceitar e começa a entender que felicidade é para você, muita coisa vai mudar. Por isso, fique com a gente. Se você gostou do vídeo, deixa um ok. Se não gostou, não há problema. Deixa um ok também. Escreve a sua satisfação ou não. Deixa um comentário. O comentário é muito importante. É onde a gente consegue se relacionar melhor. Se você quiser, nós temos vários canais de comunicação. No que eu puder te ajudar, eu estou à sua disposição. Um forte abraço para você. Sucesso na sua vida emocional e na sua jornada de vida. Um abraço.